Então vamos lá, vamos dar início à nossa análise dos informativos 1113 e 1114, ok? Desculpa. Então, vamos dar início à análise dos informativos 1113 e 1114 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Galera, vamos lá. O informativo 1113, ele não é tão longo. O 1114 é ainda menor, né? É bem pequenininho, né? No 1113, nós tivemos ali diversos julgados que são mais setorizados, né? Então tem julgado ali relativo a direito administrativo, tratando de desapropriação. Tem julgado ali relativo a também direito administrativo sobre piso salarial de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias, então tratando ali de questões de direito administrativo. Obviamente que todas elas têm uma repercussão constitucional, mas são setorizados, no sentido de tratarem de direitos ou ramos específicos do direito, ok? Eu quero destacar aqui um julgado que foi relativo ao Poder Judiciário, e o tema Poder Judiciário cai bastante em prova, sobretudo nos concursos da magistratura, que foi a ADI 6609. Nessa ADI, nós temos um assunto que é a movimentação na carreira da magistratura estadual. O que o Supremo vai estabelecer aqui, isso é bastante importante, porque pode cair tanto dentro de direito constitucional, quanto pode cair dentro daquela parte de formação humanística que trata do regime da magistratura, da ética da magistratura, da Loman e por aí vai, ok? Então pode cair em duas áreas diferentes. O julgado é relativamente simples, é um daqueles pontos que você guarda para não errar, ok? O que o Supremo vai dizer aqui é que a remoção tem precedência sobre a promoção, seja a promoção por antiguidade, seja por merecimento. A gente sabe que a promoção dentro da carreira da magistratura se dá por merecimento ou por antiguidade. De forma alternada, são critérios diferentes de promoção na carreira, ok? Mas o Supremo vai dizer que a remoção terá precedência sobre a promoção. O resumo do julgado diz exatamente essa frase: é constitucional lei estadual que garante a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade na carreira, né? O Supremo vai dizer que isso se dá a partir do advento, do surgimento da emenda constitucional número 45, que acrescentou o inciso 8A ao artigo 93 da Constituição. Isso vale, galera, tanto para a magistratura federal quanto para a magistratura estadual, ok? Apesar da ADI tratar de uma lei estadual, nesse caso específico, mas o Supremo vai dizer, então, que vale para a magistratura federal, vale para a magistratura estadual. Professor, esse é um caso simples, mas bastante útil, porque pode cair tanto em constitucional quanto lá em humanística, nessa parte relativa à magistratura. O outro caso que eu trouxe aqui para vocês diz respeito é o recurso extraordinário 614873, que trata aqui do sistema de cotas para universidades públicas estaduais. Na verdade, foi uma lei estadual que estabeleceu o seguinte, olha só que interessante, ela estabeleceu que 80% das vagas da universidade pública estadual, então foi uma lei do Estado, relativa à universidade do próprio Estado, ok? Uma universidade pública do próprio Estado. Então, a lei estadual dedicou 80% das vagas a alunos egressos, ou seja, que tenham saídos de escolas do próprio Estado, localizadas no próprio Estado, independente de serem escolas públicas ou escolas privadas. Então,
nós temos aqui alunos que são egressos de escola pública estadual ou de escola privada situada naquele estado, ok? E esses alunos teriam direito a 80% das vagas na universidade pública estadual, ok? Portanto, somente 20% das vagas, são as vagas restantes, poderiam ser preenchidas por alunos oriundos de outros estados. Okay? O Supremo, galera, entendeu como inconstitucional esse sistema de cotas, porque o critério estabelecido para as cotas é a origem geográfica daquele aluno. Se o aluno ele é originário de uma escola pública estadual ou de uma escola privada daquele estado, ele teria um benefício sobre alunos oriundos de outros estados. E o critério, que é a origem geográfica do aluno, não é um critério razoável para um sistema de cotas. O Supremo até cita ali, tangencia o tema que eu vou comentar agora, que é o seguinte: se fosse um sistema, o Supremo não fala dessa forma, mas dá a entender dessa maneira. Se fosse um sistema baseado em questão socioeconômica para prestigiar os alunos daquele estado, né, estabelecendo, por exemplo, algum índice diferente, né, mas focando no aspecto socioeconômico, talvez fosse legítimo. Mas aqui o aspecto tinha mais relação com a questão geográfica, regional, de prestigiar o próprio Estado, do que propriamente outros critérios que teriam uma força de legitimidade maior. Então, o Supremo considerou inconstitucional por violar a garantia do tratamento igualitário a todos os cidadãos, que a gente encontra não só no artigo 5º, mas no artigo 19, inciso 3. Né? Então, os entes da federação, eles não podem estabelecer um tratamento discriminatório para cidadãos oriundos de outros entes da federação, ok? Isso, além de violar o princípio da igualdade como um todo, isso está específico no artigo 19, inciso 3 da Constituição, tá bom? Então, julgado aí bem interessante, curtinho, mas bem interessante, porque toca aí no princípio da igualdade, beleza? Um outro caso que eu trouxe aqui do informativo 1113 foi o caso relativo, e esse vai ser o último caso do 1113, e aí eu passo para o 1114. Foi o caso relativo à ADPF 1013. Essa ADPF, ela trata de um assunto que é a obrigatoriedade do Estado, do poder público, ofertar transporte público coletivo gratuito nos dias das eleições, ok? Então é um caso bastante interessante, porque o Supremo entendeu que há uma omissão inconstitucional, uma vez que esse transporte público coletivo gratuito não estava sendo ofertada, ou pelo menos não ofertada de forma a atender a toda a demanda, ok? Portanto, há uma omissão inconstitucional, beleza? E, parênteses, é uma omissão reconhecida em sede ADPF, ok? A ADPF, ela tem um objeto, ou ela pode ter um objeto muito amplo, incluindo omissões, né? Então, o Supremo reconhece a omissão do poder público em ofertar transporte público coletivo gratuito nos dias das eleições nas áreas urbanas. Por quê? O Supremo ele reconhece que existe, inclusive, lei que trata do transporte público coletivo gratuito nas áreas rurais. Mas o problema de acesso ao local de votação não é um problema restringido ou restrito, melhor dizendo, às áreas rurais, também nas áreas urbanas, né? Não apenas no sentido do município, mas também
intermunicipal ou metropolitano, né? Então, toda a região metropolitana, né? Então, o Supremo vai falar o seguinte, olha, tem que se garantir esse transporte tanto nas áreas rurais, e já existe lei específica para isso, mas também na área urbana, né, que não tem uma normatividade específica para esse aspecto. Né? O Supremo, então, reconhece que há uma ausência de política pública nesse sentido, determina que deve ser formulada uma política para isso. O Supremo faz um comentário bastante interessante, dizendo o seguinte: olha, se não há, se não há, como não há, né, e continuar não existindo esse transporte, na verdade, isso vai deixar de fora do acesso à votação uma população que tem um poder socioeconômico bem baixo, o que seria uma forma de restabelecer no Brasil uma espécie de voto censitário. O que é o voto censitário? No passado, que já aconteceu isso no Brasil, no passado, o voto ele só podia ser realizado para quem tinha uma determinada condição socioeconômica mínima, né? Que não tivesse aquela condição socioeconômica não poderia votar. Isso no passado já teve relacionado, por exemplo, até com mandioca, enfim, em tantas outras coisas, né? Então, quem tivesse aquela condição socioeconômica mínima poderia votar, quem não tivesse não poderia votar. Isso era o voto censitário, fazer uma exclusão a partir de um critério socioeconômico. Então, se o Supremo fala o seguinte, olha, se essa população ficar excluída porque não tem acesso e não tem um transporte próprio, na verdade isso é uma forma indireta de criar o voto censitário, né? Então seria um novo tipo de voto censitário, o que é inconstitucional. Então o Supremo vai reconhecer que não há uma normatização da matéria, que é o transporte público coletivo gratuito nos dias de votação nas áreas urbanas. Para a área rural existe, para a área urbana não. Então tem que ser criado. O Supremo reconhece que a formulação da política pública deve vir do Congresso Nacional. Né? Então, o que o Supremo decide? Primeiro, reconhece a omissão. Segundo, o Supremo faz um apelo, isso foi uma cautelar, tá? Então foi concedido uma cautelar para reconhecer a omissão, primeiro. Segundo, fazer um apelo ao Congresso Nacional para que ele, Congresso Nacional, edite uma norma relativa ao transporte público coletivo urbano gratuito nos dias da eleição. Né? E aí, terceiro, se não for editada essa lei pelo Congresso Nacional, que o poder público deve, já a partir das eleições de 2024, estabelecer uma política pública específica para o transporte nas zonas urbanas nos dias das eleições. Ok? Então, um tema aí bastante interessante. De novo, toca naquele aspecto de controle de políticas públicas, enfim, pelo Poder Judiciário. Tá bom? Legal? ADI 1013, tema bastante legal. Esse é um dos julgados que me parecem bem bons assim para serem cobrados em prova, não é verdade? Vamos para o informativo 1114. O 1114 também é bem pequenininho, menor ainda do que o 1113. Tem ali questão relacionada a servidor público, no âmbito do direito administrativo, relacionada a teto remuneratório, enfim, tem mais um outro julgado também relacionado a servidor público. Esse tem a ver com processo legislativo, eu vou comentar. Então, eu vou comentar aqui, foram só 3 julgados, eu vou comentar 2, beleza? Então, um deles foi o RE 860631, que é relativo, muito interessante esse aqui, muito interessante, relativo a direito de moradia. Olha só que interessante. O caso específico trata de contrato de mútuo com alienação fiduciária de imóvel. Okay? Na hipótese de contrato de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, há uma norma que estabelece um procedimento para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia. Né?
Então, há uma lei, que é a Lei 9514 de 1997, que estabelece lá a execução extrajudicial. O Supremo, então, foi demandado alegando que, e a alegação foi que a execução extrajudicial aqui violaria uma série de direitos fundamentais, como o direito ao acesso à justiça, como o direito ao juiz natural, como a garantia do juiz natural, a garantia do acesso à justiça, que é a inafastabilidade da jurisdição, como a garantia do devido processo legal, incluindo aí a violação ao direito à propriedade. Ou seja, a alegação é: se há ali um contrato de mútuo com alienação fiduciária do imóvel, ok, como garantia, a execução extrajudicial violaria, de acordo com a alegação feita, violaria o acesso ao poder judiciário e, consequentemente, o princípio do juízo natural, o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, em termos de direito material, violaria o direito à propriedade, ok? O Supremo vai dizer o seguinte, galera, que não, nenhum desses direitos são violados, ok? Primeiro porque a propriedade, ela só se confirma ao término, né? Então, não há ali um aperfeiçoamento da propriedade, né? Segundo, o Supremo vai dizer que isso é onde eu quero chegar, né? O Supremo vai dizer o seguinte, e me permita ler esse pequeno parágrafo do julgado aqui, do informativo, porque ele é bem rico e bem útil para a gente. Ele vai dizer o seguinte: a qualidade da garantia fornecida pelo tomador de crédito contribuiu para o crescimento do setor imobiliário e para a redução de riscos e custos associados à atividade creditícia. Vamos traduzir isso aqui de forma bem simples. O que ele está dizendo é o seguinte: vamos lá. Eu sou o tomador de crédito. Eu quero pegar dinheiro emprestado com você, né? Então, você é quem vai dar o crédito e eu sou o tomador do crédito. Você vai me emprestar o dinheiro e eu vou pegar esse dinheiro emprestado. Qual é a garantia que você vai ter de que eu vou devolver esse dinheiro, que eu vou te pagar de volta? Então, a gente vai criar aqui algum sistema de garantia, né? A garantia, ela pode ser mais forte ou mais frágil, né? Quanto mais forte a garantia, desculpa falar o óbvio, mais garantido você estará, né? Quanto mais forte a garantia, maior é a sua segurança. Se você tem uma segurança muito grande de receber o que você emprestou, você vai poder emprestar mais. Você vai poder emprestar porque você se sente seguro de que você vai receber de volta. Agora, se você não tiver segurança de que vai receber de volta, ou a garantia dada é uma garantia muito frágil, você vai ser muito mais cauteloso em emprestar e provavelmente vai emprestar muito menos, né? Então a relação é a seguinte: quanto mais robusta for a garantia, maior a segurança de quem empresta, né, de quem realiza a atividade creditícia e, portanto, mais expandida vai ser essa atividade, logo, mais empréstimos nós vamos ter. E ficou claro? Então vamos reler essa frase aqui. A qualidade da garantia fornecida pelo tomador de crédito contribuiu para o crescimento do setor imobiliário e para a redução de riscos e custos associados à atividade creditícia, potencializando a disponibilização de taxas de juros mais atrativas e, consequentemente, ampliando o acesso da população à moradia. Então, a lógica é exatamente essa. Olha, calma aí. Se eu tenho uma garantia robusta, eu que vou emprestar, eu posso emprestar com juros menor, que afinal de contas eu tenho uma garantia maior de que eu vou receber de volta se a pessoa deixar de pagar, né?
eu posso emprestar com juros menor, o que é bom para quem toma crédito, porque ele vai poder tomar crédito a juros menor, isso vai ser uma expansão do setor imobiliário e, consequentemente, uma expansão do direito à moradia. Ou seja, é uma política pública que estimula todo o setor imobiliário e, consequentemente, permite às pessoas a realizarem o seu direito à moradia, né? Então, o Supremo vai dizer que, nesse caso, a execução extrajudicial está no contexto de fornecimento de uma garantia robusta para quem empresta, né? E exigir a judicialização da execução, ou seja, exigir que a execução seja judicial, iria enfraquecer essa garantia, uma vez que a execução judicial ela é mais complexa, principalmente se levarmos em consideração o congestionamento dos tribunais. Para usar o termo que o Supremo usou aqui, ele diz o seguinte: tribunais excessivamente congestionados, né? Então, isso faria com que aquele que dá o crédito, aquele que empresta, ele teria que lidar com uma execução judicial num poder judiciário extremamente congestionado e, consequentemente, isso iria diminuir a força da sua garantia, ele ia demorar muito mais para receber, né? E, portanto, ele iria até ter que cobrar juros mais altos ou até dar menos crédito do que ele poderia dar, ok? Então, o Supremo entende que é uma política pública que fortalece o sistema financeiro imobiliário, que fortalece quem dá o crédito e, consequentemente, isso estimula todo o direito imobiliário, todo o sistema imobiliário, o setor imobiliário e as garantias. Beleza? Então, esse foi o ponto. O próximo julgado que eu quero mostrar aqui para vocês, e o último, galera, é a ADI 4450. A ADI 4450, ela trata aqui de uma questão até simples, mas que cai muito em prova, que é a iniciativa do processo legislativo. O julgado diz o seguinte, né? O título diz assim: Tribunal de Justiça Estadual, mudança de horário de expediente da jornada de trabalho de seus servidores por meio de resolução. Então, o Supremo entendeu o seguinte, olha, que o Tribunal de Justiça, ele pode sim, e portanto é constitucional, ele pode sim alterar o horário de expediente forense, porque isso é uma matéria do autogoverno dos tribunais, ok? Tá tudo bem, então tá dentro da autonomia do autogoverno do Poder Judiciário. Isso aí tá tranquilo. E aí o Supremo continua. Agora, a mudança de jornada de trabalho, por exemplo, aí ele continua o seguinte: contudo, esse ato normativo não pode modificar a jornada de trabalho dos servidores públicos, dos servidores do Poder Judiciário local, porque o assunto diz respeito a regime jurídico destes servidores, cuja iniciativa é privativa do chefe do executivo. Então, galera, horário forense, ok, o tribunal pode fazer porque está dentro do seu autogoverno, que é o elemento da autonomia. Agora, regime jurídico e jornada de trabalho está dentro do regime jurídico de servidor público estadual é iniciativa privativa do chefe do executivo, ok? Isso existe para a União, é artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, e é, por simetria, reprodução obrigatória no âmbito estadual. Aliás, o Supremo usa aqui a expressão princípio constitucional extensível. Princípio constitucional extensível são aqueles princípios constitucionais que existem para a União e que devem ser estendidos aos estados. Valem para a União, mas devem ser reproduzidos obrigatoriamente no âmbito do estado.
Existem aqui 3 tipos de princípios, ok? Dentro desse contexto das relações federativas. Os princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles que, se forem violados, permitem a intervenção federal, artigo 34, inciso 7. Primeiro tipo. Segundo tipo, princípios constitucionais extensíveis são princípios que existem para a União e que, por reprodução obrigatória, devem valer também para o Estado. Okay? E terceiro, os princípios constitucionais estabelecidos, que são aqueles que a Constituição Federal fixa diretamente para os Estados. Então, sensíveis, 34.7, são, uma vez violados, cabe intervenção federal. Extensíveis são aqueles que valem para a União e que devem ser estendidos por reprodução obrigatória dos Estados. E estabelecidos são aqueles que a Constituição estabelece direto para os Estados. Beleza? Meu povo, meus queridos, com isso, nós fechamos aqui a análise do informativo 1113, informativo 1114. Eu não falei todos os julgados, eu destaquei aqueles que, no âmbito do direito constitucional, no âmbito da nossa matéria, parecem bastante relevantes, ok? Pessoal, foi mais uma vez uma alegria estar com vocês. Hoje aqui o nosso encontro foi até um pouco mais extenso, né? Mas foi uma alegria estar com vocês. Para quem está aqui comigo ao vivo, não esqueça de dar aquele like, dar o joia. Quando você faz isso, você ajuda a gente a espalhar esse canal, né? Se inscreve aqui no meu canal, no meu perfil aqui no YouTube, beleza? Porque isso também ajuda a gente. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. É a reciprocidade. Aqui uma mão lava a outra, né? Na verdade, a gente está todo mundo, nós estamos todos no mesmo barco, né? Então, se inscreve no canal, dá aquele joia, manda o link para outras pessoas. Se você está assistindo gravado, faz a mesma coisa, dá o joia, se inscreve no canal, manda o link para muitas pessoas, né? O Leandro, que estava aqui acompanhando a gente desde cedo, já botou aqui, valeu, professor, foi ótimo. E galera, não se esqueça, toda segunda-feira, 7 da manhã, João Mendes Inspira, toda quinta-feira João Mendes Simplifica. Segunda-feira a gente trabalha assuntos que vão te ajudar na jornada de estudo, né? Técnicas de estudo, aprendizagem, neurociência e por aí vai. E toda quinta-feira algum tema jurídico, informativo supremo, a gente vai trabalhar conceitos, temas jurídicos que são relevantes para a sua aprovação. A Priscila botou aqui no Instagram: valeu, professor, o senhor é uma bênção. Muito, muito obrigado, querida. É uma bênção estar com vocês. Na verdade, eu que sou abençoado de estarmos juntos aqui. Contem comigo e uma boa quinta-feira. E já quero antecipar um bom final de semana para vocês. Valeu, galera. Um beijo para vocês. Até a próxima. Valeu, galera.